Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 21 de junho de 2022. E a nossa leitura de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6 e depois o versículo 12 a 14. Mateus, capítulo 7, versículo 6 e depois o versículo 12 a 14. Antes da leitura, façamos a nossa prece suplicando a presença do Espírito Santo de Deus para bem vivermos, bem rezarmos esta santa leitura. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, esta leitura de hoje é incrível, porque Jesus traz aqui 3 grandes ensinamentos. Ele vai mostrar alguns detalhes muito importantes na vida do discípulo. E aqui eu quero perguntar, você se sente discípulo, discípula? Nós todos somos discípulos e discípulas e nós precisamos ouvir esta palavra. Em primeiro lugar, veja só o que acontece. Jesus mostra que as coisas santas não são dadas a quem não sabe apreciar estas coisas. Nós não receberemos nada santo da parte de Deus enquanto não soubermos apreciar. E este é um detalhe porque ele diz também para o discípulo: não deis a quem não sabe apreciar as coisas santas, né? Não atireis as vossas pérolas aos porcos. As coisas sagradas nós não queremos entregar para qualquer um. As coisas caras nós não queremos entregar para qualquer um. Da mesma forma, o Senhor, Ele não vai nos entregar coisas santas se nós não estamos preparados. Mas tem um detalhe. O detalhe é que algumas normas, algumas leis de Deus, elas são irrevogáveis. E, portanto, por exemplo, a Santa Missa acontece todos os dias, a Eucaristia é um milagre perpétuo e muitas vezes nós podemos nos aproximar do que é santo, que Deus não vai revogar, mas nós estaremos nos alimentando de coisas santas, quase como se fôssemos estes porcos que o Evangelho cita, ou seja, com um coração não preparado. É importante que a gente tenha essa experiência muito profunda. A igreja primitiva tinha um ardor, um zelo muito grande e nós precisamos resgatar isso dentro do nosso coração. Em segundo lugar, veja o que acontece. Jesus convida os discípulos para irem à frente, né? Ir à frente, anunciando e pregando. O discípulo não pode esperar pelo mundo, ele precisa ser o protagonista, ele precisa ser o anunciador, aquele que por primeiro vai falar do Senhor. Então vai adiante, faz aquilo que tem que ser feito, vai servindo de exemplo para os outros. Permita que o Senhor te ensine a ser este exemplo. Mais ainda, Jesus ainda apresenta a parábola dos 2 caminhos, né? Os 2 caminhos, o caminho fácil e o caminho difícil. Ele apresenta esses 2 caminhos e nós temos que entender que precisamos, se nós queremos chegar no céu, enfrentar o caminho até mais difícil. Mas é este caminho que nos leva à salvação, é este caminho que nos leva à cura, é este caminho que nos leva para o céu. Os 2 caminhos são propostos a todos, só que cada um vai escolher qual caminho seguir. Não tem como seguir os 2, são caminhos opostos. Ou você vai por um ou vai por outro. Qual é o caminho que você quer seguir, hein?
É o de Deus? É o caminho mais fácil? É o caminho mais bonito, que talvez te leva para longe de Deus? Ou é o caminho que, embora difícil, você tem certeza que te leva para o céu? É uma escolha e só você pode fazer. Façamos a nossa meditação. O Senhor nos deu bens preciosos, os carismas, os dons, os sacramentos, a palavra, a comunidade que se reúne, né? Os irmãos que nós temos na fé, lá nos nossos grupos de oração, de acampamento, de retiros, o amor fraterno entre nós, a fé, os sacramentos da reconciliação para que tenhamos a chance da conversão, a própria Eucaristia. São tantos os dons que Deus tem oferecido à nossa vida. Tantas vezes a gente escolhe viver nestes dons, mas talvez em alguns momentos a gente vai escolhendo se afastar, tendo uma experiência não do amor de Deus, mas do mundo. E é preciso hoje então voltar para este amor de Deus, voltar para o colo de Deus. Sabe, muitas vezes talvez você desprezou, assim como eu desprezei, as coisas de Deus. Troquei por coisas menores, troquei por coisas fugazes, por coisas sem importância, por coisas desnecessárias. Quantas vezes, ao invés de rezar, de ler a Bíblia, de fazer a leitura orante, eu optei por coisas tão passageiras? E aí tem que lembrar da frase de Jesus: não dê aos cães aquilo que é santo, não lance aos porcos as vossas pérolas. Estas palavras vão ficar retidas na nossa memória no dia de hoje, hein? Cuidado para que você não acabe desleixando ou relaxando com as coisas santas que Deus tem colocado no teu dia a dia, na tua vida. Façamos a nossa oração. Senhor Jesus, hoje eu sei que muitas vezes eu me enganei nos caminhos da vida, optei por caminhos que me trouxeram engano, que me trouxeram frieza, que me trouxeram dor. Muitas vezes, Senhor, eu esqueci de colocar meus passos nos teus passos e acabei, Senhor, nestes passos mal andados, nestes passos mal dados, vivendo o desamor, vivendo o pecado, vivendo a frieza. Hoje, meu Deus, eu quero voltar, eu quero reaquecer os meus pés, caminhando no caminho certo, mesmo que mais difícil. Eu quero zelar mais pelas coisas santas, pelos dons, pela Tua Palavra. Me ensine, Senhor, a acolher, a zelar daquilo que é santo, daquilo que me leva para o céu. Que eu consiga rezar cada dia mais a leitura orante com determinação. Que eu consiga viver a Eucaristia com mais amor, com mais piedade, com mais adoração. Que eu consiga viver o amor aos irmãos com mais eficácia, com mais zelo, com mais profundidade. Amém. Veja que leitura profunda de hoje, né? Uma leitura linda demais. E qual que vai ser o nosso propósito? Vou zelar mais das coisas santas. Óbvio, né? Se Deus nos dá coisas santas todos os dias, como a palavra, né? A palavra de Deus está aqui. Por que eu vou relaxar? Vamos viver bem esta santa palavra? Vou zelar mais das coisas santas. Anota, escreva aqui no comentário: vou zelar mais das coisas santas. E zelando das coisas santas, você caminha mais e mais na vontade de Deus. E é um zelo também, é um carinho também, se você der um like aí nesse vídeo, um curtir. É um carinho também, é um zelar das coisas de Deus, se você compartilhar com as pessoas e embaixo mandar assim: gente, se inscrevam no canal. Minha gente, tem muita gente se inscrevendo no canal, mas eu preciso de mais gente. Vamos chegar a mais pessoas, né, com a leitura orante, e a gente fará um bem ainda maior, tá bom? Então escreve aí: vou zelar mais das coisas santas, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal e a gente vai rezando mais e mais por aí, se Deus quiser, tá bom? Que desça sobre nós todos a força e a bênção do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.